Pode colocar o primeiro slide lá. Eu queria, antes de entrar no estudo, dar um panorama. Eu não sei aqui quantos conhecem o tema, mas a gente vai falar um pouquinho de escatologia. Escatologia, na verdade, é você misturar tudo, passado e futuro. E escatologia só existe no ambiente profético. O mundo lá fora não sabe o que é escatologia. Mas nós aqui da igreja nós sabemos. Por quê? Porque esse livro aqui é um livro profético. Deus escreveu esse livro, escreveu a história completa, do começo ao fim. E Ele revelou a nós. Então nós temos esse privilégio de conhecer passado e futuro. Passado pela história, futuro pela profecia de Deus. E só dando um panorama geral, antes da gente entender o que são essas 4 luas vermelhas, essas 4 luas de sangue, é assim, irmãos. Nós vivemos no tempo que é conhecido como o tempo dos gentios. Quem é gentio? É todo aquele que não é judeu. Deus, no seu plano de salvação, nós conhecemos a história, sabemos que ele vem da raiz do povo judeu. Jesus veio do povo judeu, ele é o leão da tribo de Judá. Jesus veio do povo judeu, Deus escolheu esse povo. Jesus, quando ele veio pela primeira vez, há 2000 anos atrás, ele não foi aceito pelos judeus como sendo prometido, aquele que havia sido profetizado, a respeito de quem a profecia falava que viria. Em consequência disso, Jesus veio para todos os outros povos, dentre eles nós que estamos aqui que não somos judeus. Isso aconteceu 2000 anos atrás. A profecia bíblica nos diz que Jesus vai voltar. Ele esteve aqui na terra uma vez, andou aqui na terra, nós conhecemos a história. Ele nasceu numa manjedoura, a profecia a respeito dele. Ele nasceu, cresceu, aos 30 anos iniciou seu ministério. Durante 3 anos ele andou pela terra falando a respeito do reino dos céus. Nós entendemos e aceitamos que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, que veio em Pentecoste e habita no meio de nós, habita no coração, no meu coração e no teu coração. Deus habita no nosso coração. E Jesus veio, e ele foi crucificado, ele foi morto na cruz para ressaltar o pecado na vida do homem. Imaginem um homem do ponto de vista da humanidade que só fez o bem, curou, salvou, fez milagres, alimentou as pessoas, e tamanha revolta foi gerada no coração dos homens da época que o crucificaram numa morte terrível. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, e essa plenitude para mim é o tempo da maior maldade, do maior regime imperialista do governo romano sobre a terra. E a pena de morte naquela época era uma pena terrível. Para nós hoje é uma coisa assim meia distante, parece até folclore. Mas naquela época era como eles condenavam aqueles que tinham culpa. E Jesus veio nessa época e foi crucificado assim. E a Bíblia diz que ele foi crucificado, morreu, mas ao 3º dia Deus o ressuscitou de entre os mortos. E quando Jesus ressuscitou, ele ainda permaneceu na terra durante os 40 dias. Esteve no meio dos seus discípulos e deu uma série de instruções. Nós vamos estar vendo alguma coisa aí nesse estudo. E ao final desses 40 e poucos dias, ele foi assunto aos céus. Foi uma assunção aos céus. E 2 testemunhas, nós entendemos pela palavra de Deus que podem ser possivelmente 2 anjos, reforçaram aquilo que a profecia, até que saiu da própria boca de Jesus, dizia que um dia ele voltaria. Então, irmãos, por que eu estou fazendo esse resumo? Para a gente dar um apanhado histórico do momento em que nós estamos vivendo. O que é que nós estamos vivendo como igreja hoje, a noiva? Qual é o próximo evento da história do povo judeu que vai acontecer?
O que é que nós estamos esperando? O que é que nós estamos aguardando como igreja? E já os apóstolos e os discípulos de Jesus aguardavam esse acontecimento, logo depois do Pentecoste. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Tá certo? Nós estamos aguardando a sua segunda vinda, a volta de Jesus. E a Bíblia nos dá a entender que em algum momento antes da vinda dele, a igreja vai ser arrebatada da terra. Então o próximo evento que vai acontecer conosco vai ser o arrebatamento. Irmãos, esse estudo ele é tão importante, porque olha onde é que nós estamos ali, ó. Dia 2/10/14, hoje, nós a noiva, estamos ali, ó. Então nós estamos já no meio da tétrade. Ela já começou a acontecer. A primeira foi no dia 15 de abril de 2014, que coincidiu com a festa judaica da Páscoa. Se nós olharmos só do ponto de vista astrológico do fenômeno que acontece nos céus, nós podíamos duvidar. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos olhar não apenas para os sinais dos céus, mas também as coisas que acontecem na terra. E nós sabemos que o relógio de Deus é o povo judeu. Então nós vamos fazer um estudo hoje, que nós vamos entender o que é que está acontecendo no mural de Deus, porque Deus está escrevendo algo nos céus para nós, e nós vamos ver isso à luz daquilo que Ele, na sua palavra, declarou que estaria acontecendo no final dos tempos. Então a minha convicção é que nós vivemos no final dos tempos. Está acabando, está no finalzinho. E eu quero concluir dizendo o seguinte, antes de entrar no estudo: depois do arrebatamento, o que é que vai acontecer? Logo depois do arrebatamento, do nosso ponto de vista, da noiva, bodas do Cordeiro. Que são as bodas do Cordeiro, irmãos? Se nós crêssemos nisso de verdade, o pastor fala muito isso aqui, né? Acho que começava a jogar a cadeira, não é isso? Irmãos, imagine a igreja sendo arrebatada para os céus. Imagine nós na presença de Jesus nos céus, com um corpo glorificado, incorruptível, transformado, e com a certeza de que nós permaneceremos na presença do Altíssimo eternamente. Fora a ceia que nós vamos desfrutar, que Jesus diz que Ele está ansioso para ceiar novamente conosco. A última ceia foi com os discípulos, e Ele está esperando o tempo certo, que é determinado por Deus, para que Ele venha buscar a igreja, e nós então venhamos a participar das bodas. O que vai acontecer aqui na terra durante o período das bodas do Cordeiro, em que a noiva, a igreja, estará com Jesus nos céus? Grande tribulação. A Bíblia nos diz que será um período em torno de 7 anos. Nós não vamos entrar muito no estudo de Daniel, que seriam as 70 semanas do povo judeu, que 69 já passaram, e o relógio de Deus parou quando o povo foi disperso. O povo judeu foi disperso, saiu de Jerusalém, perdeu a sua nação, foi espalhado por sobre toda a terra, como a profecia já tinha determinado que aconteceria. Mas então esse povo, em 1948, nós vamos ver, novamente é restabelecido o Estado de Israel. Então um povo que não tinha nação volta a ter nação. E nós, pelo estudo da palavra de Deus, entendemos que a partir do momento que
que o povo de Deus voltar a adorar no templo, o relógio de Deus vai continuar a passar. Ele vai estar parado durante o tempo que nós entendemos que é o tempo dos gentios, é o nosso tempo. É como se Deus tivesse feito o seguinte: vamos dar um tempo para o povo judeu, agora nós vamos cuidar do restante da humanidade, e quando se completar o tempo dos gentios, nós voltamos para o judeu. Então, aquilo que nós vamos ler aqui a respeito da profecia da volta de Jesus, as palavras de Jesus no sermão profético, elas são diretas ao povo judeu. Nós fazemos um pouco de confusão, às vezes a gente até tenta se situar ali naquele contexto das grávidas correndo para o monte, e a gente acha que a gente vai passar por aquele sufoco. Aquilo é para o povo judeu que vai estar na grande tribulação. Nós vamos ver isso aqui, durante o estudo. E para terminar o quadro, não é? No final da grande tribulação, o que a Bíblia diz que vai acontecer? Aí é a parte que eu gosto mais. Primeiro que nós já vamos estar, a família de Deus toda regozijando no céu. Aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Jesus vai voltar para a terra. E a Bíblia diz que nós vamos voltar com Ele, já com os corpos transformados. Lembra quando Jesus andou na terra depois da ressurreição? E a Bíblia narra que Ele entrou num recinto onde a porta estava fechada, Ele não teria como entrar com um corpo físico normal. Jesus desceu e andou na terra com um corpo já transformado, glorificado, e nós vamos descer para reinar com Ele aqui na terra com os corpos glorificados. Eu não sei se isso te alegra, mas isso me alegra muito. Me alegra muito. Eu me imagino recebendo as ordens de Jesus. Imagina uma terra completamente devastada pela grande tribulação, e aí a profecia fala que vão existir rios de sangue, a matança aqui, os 7 cavaleiros do Apocalipse, as 7 trombetas durante a grande tribulação serão tocadas, cada uma delas vai ser um flagelo para a terra. Irmãos, tem um detalhe, e aqui fica o grande alerta: se você sair daqui com esse incômodo no teu coração, eu acho que a noite valeu. Nós vamos encerrar esse estudo pegando, para mim, a parábola que para mim é a mais atual, que fala das 10 virgens, das quais 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Irmãos, quando fala de virgem, fala de igreja. Jesus propôs essa parábola. O próprio Deus, Ele faz uma afirmativa que no final dos tempos, quando se ouvir a notícia de que o noivo está chegando, apenas 50% da igreja vai estar preparada para o encontro e para subir para as bodas. O que significa dizer que quase a metade de nós vão permanecer aqui com os judeus durante a grande tribulação e vão ter que enfrentar o governo do anticristo e vão passar por todo aquele flagelo. E a justiça de Deus é assim: hoje você tem toda a liberdade, o privilégio e a oportunidade de escolher a Ele. Mas quando a igreja for retirada, não vai ser uma escolha muito fácil. Como hoje, talvez possa parecer fácil para alguns, mas eu tenho certeza que vai ser muito mais difícil naquele tempo, porque você vai pagar a sua salvação pelas convicções que você carregar através da sua própria vida, do seu próprio sangue. Não vai ser mais o sangue de Jesus, porque a época da graça termina com a época dos gentios, que é a nossa época. E essa época termina com o arrebatamento da igreja. Então vamos ver. Sinais dos tempos. A NASA, tá? Esse estudo já está na internet há mais de um ano. Existem, eu creio que surgiu através de uma revelação a um judeu. Ele
teve uma visão. Esse judeu, ele foi buscar na internet, no site da NASA, ele encontrou no site da NASA a previsão matemática pela ciência da recorrência ou do acontecimento novamente desse fenômeno. O que é uma tétrade? É conhecida como tétrade, isso é uma linguagem científica, não é uma linguagem escatológica, bíblica, cristã. É uma linguagem científica. Nada mais são do que 4 luas cheias que acontecem uma eclipse total da lua. São 4 eclipses totais da lua em sequência, as 4, uma depois da outra, sem nenhuma outra recorrência ou ocorrência de eclipse parcial no meio. Quando a NASA vê que vão acontecer, ou que já aconteceram, 4 eclipses totais da lua em sequência, ela fala, está acontecendo uma tétrade. O que esse judeu descobriu? Ele foi buscar no calendário por causa da visão. Eu creio que foi uma inspiração divina. Ele foi buscar no calendário judeu. Porque, como eu disse aqui, se você analisar só para o fato científico, você pode duvidar. Você vai encontrar hoje na internet pessoas que fizeram estudo dizendo que ainda vão existir não sei quantas tétrades no futuro, que existiram tantas tétrades no passado, que essas tétrades do passado, nem todas elas caíam em feriados judaicos, em festas judaicas, enfim. Se você olhar à luz da ciência, você não vai ver muita importância nessa tétrade. Mas se você olhar através dos olhos da profecia, talvez você, como eu, fique impactado e talvez você saia daqui com uma vida um pouco diferente de como você entrou. E essa é a minha oração. 4 eclipses totais da lua em sequência. Quando esse judeu fez a pesquisa, ele descobriu que elas aconteciam em festas judaicas. Olha lá. A primeira tétrade que já ocorreu foi na Páscoa, uma das festas, a primeira festa judaica. A última festa judaica, das 7 festas judaicas, Tabernáculo, dia 8 de outubro. Quando que é 8 de outubro? Quarta-feira que vem. Se vocês prestarem atenção e tiverem prestado atenção, a Veja publicou a foto daquele primeiro eclipse total lunar. Se vocês prestarem atenção, no dia 8, a NASA anuncia que vai ser 100% visível. Esse fenômeno vai acontecer novamente dia 8. Só uma curiosidade. Quantos já ouviram falar daquele livro best-seller chamado Left Behind? Que deu origem àquele filme Deixados para Trás. Agora acho que quem já assistiu 1 ou 2 daqueles, acho que existem 3 versões daquele filme, se não me engano, 2 ou 3 versões, não tenho muita certeza. Irmãos, amanhã, dia 3, 2 dias antes da nossa eleição, 5 dias antes da segunda eclipse total, Hollywood está lançando mundialmente o filme, eles estão chamando de Apocalipse, porque não tem muita criatividade, mas eles estão lançando o filme exatamente baseado neste best-seller cristão chamado Left Behind, que é um autor cristão. Hollywood resolveu fazer o filme. Nicolas Cage é o piloto, para quem já assistiu o filme. É aquele filme que fala especificamente sobre o arrebatamento. Sinais nos céus e na terra. Deus tem um mural no céu e Deus está permitindo que todos vejam e sejam avisados das coisas que hão de acontecer. Deus está avisando. Deus está revelando. Então essa tétrade, as 4 luas de sangue, são 4 eclipses totais
da lua seguidas. Vamos para o próximo slide, por favor. Dá para mudar aí? Alô? Nós ainda vamos ter aqui, né, o sisteminha aqui, né, direto. Tá quase. Opa, o meu virou também aqui. Só uma explicação, o que é um eclipse total da Lua e por que a Lua fica vermelha? Olha lá, o Sol, a Terra e a Lua. O Sol fica exatamente alinhado. Olha só como Deus tem controle sobre toda a natureza, só Ele mesmo para fazer uma coisa tão perfeita. Um alinhamento perfeito entre o Sol, a Terra e a Lua. O que acontece? A luz do Sol passa em volta da Terra. E quando passa na atmosfera da Terra, não sei quantos aqui já viram uma lua vermelha no horizonte, num dia de verão bem claro. Aquele tom avermelhado é justamente por causa da espessura da camada da atmosfera que dá esse avermelhado. É o que acontece. Ela fica totalmente em sombra, só que aquela área da penumbra em volta da Terra acaba criando essa coloração avermelhada na Lua. Essa é a explicação científica para o fenômeno, tá? E elas vão acontecer mais 3. Depois dessa, a NASA prevê para 2023, se não me engano. Pode passar para a próxima. A NASA é sempre através da matemática, né? Por quê? Porque ela estuda os astros, ela sabe, ela faz a contagem, o tempo que demora, e ela vai fazendo os ciclos. Então ela faz uma projeção e ela consegue fazer previsões, tanto para trás quanto para frente. O céu é... Opa, pode voltar. Aquele lá mesmo. O céu é mural de Deus. Versículo Gênesis, capítulo 1, versículo 13, o seguinte: disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Eu sempre entendi esse versículo aí como é, tudo bem, o sol é para marcar o dia, a lua para marcar a noite. Aí hoje a gente já sabe que existe o verão, o inverno, que isso tudo é para... Mas que sejam eles para sinais também. Deus também usa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Aí esse irmão nosso, depois que ele viu o estudo daquele judeu, o nome dele é John Hagee, é um americano, tem até um livro que ele escreveu sobre isso, tem muito material na internet, se os irmãos depois quiserem ver, tudo já traduzido para o português, muito bom o material dele também. E ele chama bastante atenção para essa questão de que Deus usa os astros e o céu para mandar mensagens para o seu povo. Vamos para frente. Então a profecia que foi lida aqui de Joel, o dia do Senhor, falando justamente a respeito da volta de Jesus. Esse trecho. Então diz o seguinte, e aqui eu já queria destacar o seguinte: vocês já percebem que além das 4 luas, apareceram mais 2 imagens ali. Nem todas as tétrades têm uma eclipse total do Sol no centro, como essa que nós estamos vivendo. E ali, essa coincide, vai ser no dia 20 de março de 2015, ela coincide com um ano novo judeu. Muitos judeus, os rabinos, eles entendem que a grande tribulação deve iniciar no começo de um ano novo judeu. Novamente, nós não estamos aqui para marcar datas, nós estamos aqui para falar da brevidade e dos sinais dos tempos.
Então olha lá, o que Deus está falando através da boca do profeta Joel: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Aí ele é muito claro quando ele fala: o sol se converterá em trevas. Algumas versões que eu andei lendo, eu vi várias versões para tentar entender mais o significado. Tem uma que eu achei muito boa, que diz assim: que o sol se negará a dar a sua luz. É muito incrível. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Está falando da volta de Jesus, sobreviventes, que o Senhor chamar, grande tribulação. Jesus vai voltar no final da grande tribulação. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele destruirá o anticristo. E essa grande tribulação, ela vai ser marcada por um governo mundial. Nós já temos visto os sinais. Eu não quis trazer, eu não vou passar, porque para mim foi um vídeo muito chocante, mas está aí no Facebook. Eu cheguei a postar no Facebook, depois me arrependi, porque eu fiquei impactado. Só mostra a mão de uma pessoa e uma enfermeira com talvez um roupão azul, alguma coisa assim, e com duas luvas pretas, mas daquelas de filme de terror mesmo, que para mim me deu assim, isso me impressionou demais. Você viu, né? Eu vi a cara dele, também viu, né? Irmãos, era um implante de um chip na mão. Nem sei. Eu acho que ainda está lá na minha linha do tempo. Mondex é o nome do chip, né? É o nome do filme? Mondex. Eu até tenho uma imagem do chip que eu vou mostrar, mas aquela imagem eu não quis trazer, irmãos, porque eu achei um negócio muito pesado. Não sei se eu estou ficando meio enjoado com as coisas, estou meio cansado do pecado, então eu fico meio enojado com algumas coisas, mas foi uma coisa muito feia para mim que eu vi aquilo lá. Mas está aí, irmãos, tem gente que está pondo a mão lá para enfiar o chip. Está acontecendo nos nossos dias, a tecnologia está aí, e a Bíblia fala que terão um sinal na mão ou na testa, sem o que não poderão comprar nem vender. Irmãos, não precisa fazer muito esforço para entender que daqui a pouco estão acabando com papel moeda. Quer acabar com a criminalidade? Quer acabar com a corrupção? Acaba com as malas de dinheiro. Vira só transferência bancária. Será que vai ser fácil achar os bandidos? Imagine que ninguém mais vai ter dinheiro. Só vai pôr o chip lá para pip. Pagou o supermercado. Fora, além disso, é um GPS, né? Sequestrou, achou. Outra coisa, você está guiando seu carro. Quem tem o Waze aí? Parece ali a bolinha ali, a velocidade. Quanto você está por hora? Passou dos 80 no lugar que é 80, multa. Já chega no teu e-mail. Será que vai controlar? Será que vai controlar o pessoal? Irmãos, a Bíblia diz que ele vai conseguir convencer todo mundo e vai trazer a paz por 3 tempos e meio. Ele vai convencer, o discurso é muito bom.
Vamos para frente. É necessário a gente saber, ninguém está marcando data. Quem marcou essas datas aí, foi a NASA, tá? E a coincidência com as festas judaicas também é importante a gente falar. A gente fala, puxa vida, então é realmente algo sobrenatural. Irmãos, o calendário judeu, ele é feito em cima do calendário lunar. Então, é natural que as festas judaicas caiam na lua cheia. Só que esse ano as luas cheias vão ser eclipse total da lua. Aí é algo especial. Mas não é a primeira tétrade da história. E nós vamos ver algumas outras importantes que passaram. Agora, uma das características dessas tétrades, quando você olha para elas e analisa, segundo o povo judeu, toda vez que ocorreu uma tétrade dessa, o povo judeu sofreu uma guerra. Passou por alguma luta, por algum problema difícil. E segundo John Hagee, ele fez análise histórica, nós vamos também trazer aqui os fatos, era sempre assim, choro e triunfo para o povo judeu. Um momento de choro, de dificuldade, de perseguição e logo depois um momento de triunfo. Todas as tétrades que aconteceram nesse último século, ou melhor, no milênio, foram 7 tétrades até a vinda de Jesus. Delas, 3 tiveram essa característica e são relativamente recentes, de 1492 para cá. Nós vamos ver essas 3 tétrades. Nas 3 aconteceu isso, que o povo judeu passou por uma guerra, por uma perseguição e depois por um triunfo. Costumam dizer até o seguinte, que toda vez que o povo judeu entra numa guerra, ele expande os seus territórios, porque Deus sempre dá algo a mais para ele. E aqueles que acompanham o noticiário já viram o que aconteceu aí com o povo judeu, né? Alguém ouviu falar de ataque ao povo judeu? Alguém ouviu falar de morte entre palestinos e judeus recentemente? Eu acho que todo mundo ouviu, né? Oi? A Rede Record, todas as televisões mostraram, né? Realmente, e existe hoje, irmãos, uma tensão muito grande em cima do povo judeu. E o quadro, ele está se desenhando realmente para uma invasão sobre o povo judeu. Por quê? Quem sempre foi o grande defensor do povo judeu? Estados Unidos da América. O que aconteceu agora com os Estados Unidos da América? Como o Estado de Israel foi restaurado em 1948, os judeus começaram a sair de todas as nações e voltar para Israel. E hoje a maioria dos judeus ricos, e vocês vão entender a história, que viviam nos Estados Unidos já saíram de lá. Hoje o governo americano do Barack Obama não dá suporte mais para Israel. E é o que a Bíblia diz, que os inimigos de Israel, os povos do norte que vão descer sobre Israel, eles vão descer num momento que eles vão dizer, Israel hoje está como uma cidade sem muros. O cenário internacional está começando a se desenhar nesse sentido. Israel está sem proteção. Eu vi um vídeo também na internet, está à disposição, do primeiro-ministro israelense falando o seguinte: nós temos o direito de nos defender. Outra coisa que aconteceu, eles conseguiram um acordo de 6 meses para permitir que o Iraque, na verdade,
o acordo era que o Iraque se desarmasse, o desarmamento atômico. Só que o acordo foi tão mal feito que, na verdade, o Iraque teve 6 meses para continuar desenvolvendo a bomba atômica. Hoje, Israel tem certeza que o Iraque já tem armamento atômico. E hoje o que os analistas dizem é que a qualquer momento, não os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vai defender mais Israel, mas Israel vai atacar o Iraque. Iraque, Irã e Síria já se declararam parceiros contra Israel. Síria já declarou: se Estados Unidos atacar a Síria, Síria ataca Israel. Se Estados Unidos atacar Síria, Iraque ataca Israel. Isso já foi dito. Já foi dito. São palavras que já foram ditas pelos países. Eles já estão unidos contra Israel. Estão esperando um momento para invadir Israel. E o que os analistas acreditam que vai acontecer é que Israel vai atacar o Iraque, vai destruir os armamentos atômicos do Iraque, e aí eles vão se unir contra Israel e vão invadir Israel. É o que os analistas entendem que pode vir a acontecer. Isso, irmãos, dentro do contexto e da profecia, do nosso ponto de vista hoje, pode significar o Armagedon. E a gente sabe que o Armagedon é aquela guerra final, antes da volta de Jesus. Então nós estamos vivendo esse momento. Vamos para o próximo. Não nos cabe definir datas, mas, por outro lado, existem sinais, não é? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, né, o próprio Jesus falou: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, é propósito de Deus avisar. Deus está avisando através de sinais. Jesus está voltando. Ele está avisando. Deus está avisando. Ele é justo o suficiente para avisar. Próximo. Alguns sinais que a gente não atenta, mas diante desse estudo a gente começou a prestar atenção. Pode mudar para o próximo, por favor. Será que alguém identifica esse acontecimento histórico? Epa, é isso aí. Será que Deus usa sinais do céu para mandar mensagem para a terra? Eu não sei, mas para mim aquela estrelinha do presépio era um enfeitinho, bonitinho. Mas eu nunca tinha parado para analisar que os reis magos viram a estrela no Oriente e seguiram a estrela até chegar em cima da manjedoura onde Jesus estava. Gente, uma estrela andando no céu. Está aí o texto. Tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Que coisa tremenda! Deus usando o seu mural para anunciar: o meu filho está chegando à terra. E coloca uma estrela, a estrela de Davi, que hoje é símbolo da bandeira do judeu. O nascimento de Jesus Cristo é marcado com um sinal nos céus. Aleluia!
Vamos para a próxima. Esse eu fiquei realmente impressionado. Houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Vou chegar lá não era uma tétrade não. Eram duas díptides simétricas em que Jesus estava no centro. O mesmo tanto de dias para um lado, o mesmo tanto de dias para o outro. A NASA comprovou. Eclipse total da Lua, dia 20 de dezembro do nosso calendário cristão, né? Do ano 28. Uma outra eclipse total do Sol, da Lua, 14 de junho do ano de 29. Depois, no dia 3 de abril de 33, uma eclipse total do Sol. Naquele momento que o véu se rasgou e houve trevas, Deus estava mais uma vez usando o seu mural para dizer: meu filho está morrendo. E os judeus que estudam esses sinais, eles dizem o seguinte, vamos passar para a próxima. Eles identificam, esse aqui é o sermão. Nós vamos ver isso aqui, mas para os judeus, a eclipse total da lua, a lua de sangue, é um mau sinal para o judeu. E a eclipse total do sol é um mau sinal para os gentios. Toda vez que ocorre, algo ruim acontece para os judeus, quando é eclipse do sol, da lua, e quando é eclipse do sol, algo de ruim para nós. Vamos abrir em Lucas 21, 20 a 36. Eu gostaria de ler esse trecho. Ele é um pouco longo, mas ele é muito importante porque ele é justamente o sermão profético de Jesus, que fala a respeito da sua vinda. Abra comigo lá em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20. Na minha versão diz assim: quando porém isso é palavras de Jesus. Quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Isso aqui já aconteceu. Jerusalém sitiada e o povo disperso. Aí abriu aquela pausa até que se complete o tempo dos gentios. Nós vamos até o 36. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E eu vou antes. Por quê? Esses poderes dos céus abalados, se nós formos lá para Apocalipse estudar as 7 trombetas e os cavaleiros do Apocalipse, está tudo ali. É saraiva de fogo do céu, é coisa que desce, é coisa que sobe, é coisa séria. 2/3 da terra vai ser
da humanidade vai ser destruída naquele período. São coisas assim que vão acontecer terríveis. Mas aí já está falando da grande tribulação. Só um parêntese aqui, vamos abrir um parêntese antes de terminar. Falando da grande tribulação e do arrebatamento, não existe uma visão única, ou seja, não existe uma concordância plena pelos estudiosos de escatologia e da palavra com relação ao momento do arrebatamento, com relação à grande tribulação. Em outras palavras, uns dizem que nós vamos ser arrebatados antes do início da grande tribulação. Outros dizem que nós vamos ser arrebatados no meio. São até chamados de pré-tribulacionistas e tribulacionistas. Não existe uma concordância plena. Eu, particularmente, minha visão pessoal, no meio. Tem gente que acha que é o final do milênio também, logo antes da descida de Jesus, pós-tribulacionista, seria a visão. É a visão mais fraca, né? Mas por que que a gente pode pensar que é no meio? Nós vamos ver, não vou me adiantar. Vamos terminar de ler. Ora, ao começarem essas coisas, no 28, suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, lembra que isso aqui é para judeu, do ponto de vista da grande tribulação. E para os pós-tribulacionistas, né? Que vão achar que vão estar ali ainda. Agora, isso é muito importante no 29. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começar a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Final das coisas, reino de Deus, figueira, povo judeu, relógio do mundo. Quando virdes a figueira brotar, quando Israel começar a dar sinais de vida novamente. Ali uma imagem que é a contribuição do nosso pastor Leandrinho. Eu peguei do Face o leão cordeiro. Muito forte essa imagem. Estão vendo o cordeirinho ali embaixo? Leão cordeiro. Quem já ouviu a expressão leão cordeiro? Jesus, quando ele veio a primeira vez, disseram a respeito dele: eis, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio como um cordeiro, mudo, levado até o matadouro. Mas quando ele voltar, ele vem como leão da tribo de Judá. E o sopro da sua boca destruirá o inimigo. Aí é diferente. Aí é diferente. Vamos para frente. Eu estou seguindo mais ou menos os eventos da história, né? A gente viu o nascimento de Jesus, a gente viu a morte de Jesus, a gente viu Jesus na terra profetizando a respeito da sua volta, e agora a gente está vendo Jesus abandonando a terra por um tempo, que é a assunção de Jesus. No finalzinho do livro de Atos, você tem essa narrativa. Quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem os recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos dos céus, os discípulos, né? Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. A gente não sabe se são anjos, provavelmente. Mas o número de 2 é interessante, porque a Bíblia gosta muito de 2 testemunhas. Jesus já tinha falado isso, e Deus manda 2 anjos para testificar, ó, tudo que ele falou é verdade, ó. Os quais lhe disseram: homens galileus, olha o que eles dizem: por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir.
identificando, da mesma maneira que Jesus subiu, ele vai descer. Então a profecia da volta de Jesus, confirmada por duas testemunhas enviadas por Deus. Momento que nós vivemos, existe uma convicção que nós vivemos logo após ou em vias da abertura do sexto selo. Se você for olhar a história de Apocalipse também, vai haver uma sequência de acontecimentos. 7 selos serão abertos. Eu creio que 6 já foram abertos. Falta abrir mais um selo, porque logo depois da abertura desse selo, vai ser o início das trombetas. Trombeta é a última festa judaica. E a trombeta fala do início da grande tribulação. Porque as 7 trombetas são 7 flagelos sobre a terra. E a última trombeta, quando a última trombeta tocar, quando a última trombeta soar, a 7ª trombeta soar, então Jesus vai descer conosco para botar ordem na casa. E aí nós vamos ficar na terra com ele, a Bíblia nos diz, durante o período de 1000 anos. Organizando a casa, convivendo com o remanescente da tribulação, que ainda vão continuar vivendo nessa terra com os corpos corruptíveis, e nós que descermos com o Senhor Jesus, estaremos com o corpo de glória. E vamos ter muito trabalho aqui. E vamos pregar muito o Evangelho. E pasmem, durante aquele período a Bíblia ainda diz que muitas pessoas vão se perder. Será que teu coração é duro? Por quê? Olha o que Apocalipse 6,12 diz. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra. Alguns dizem que foi o terremoto do Haiti, que matou mais de 300 mil pessoas. Alguns dizem que foi o tsunami do Japão, que acabou com a usina atômica. Mas se você prestar atenção no gráfico, cadê o gráfico? Pode pular mais um. Olha lá, olha que coisa estranha. Isso aí não é escatologia, não é dado bíblico, ó. É a USGS, Worldwide Deadly and Destructive Earthquakes between magnitudes 6 and 8. O que significa isso? De 1900 até 2008 é o gráfico dos terremotos na Terra. Será que agora recentemente a coisa mudou um pouco? Um grande tremor de terra houve um grande tremor de terra e o sol, pode ir para o próximo, o sol se tornou em trevas e a lua em sangue. 7ª trombeta, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Alguns, os pós-tribulacionistas usam muito esse versículo. O que nós temos ali? A próxima lua de sangue, eclipse total do sol, um sinal para os gentios. Alguns supõem que pode ser ali, por ali o início da tribulação. Pode ser ali o arrebatamento. Pode ser que ali aconteça o que vai acontecendo, deixados para trás. É um sinal para os gentios. Nós que vamos subir, vamos estar nas bodas. Mas imagina o povo que ficar. Se vai ficar perturbado. Depois, está errado aquilo ali, não é 2 é 4 do 4, viu? Não é 2 do 2 não, eu me enganei. Eu lembro que é aniversário da Adriana,
da minha filha. 4/4 vai ser a terceira lua de sangue. E depois, olha lá, ali também é uma data que se supõe que possa acontecer também, porque é trombetas, olha lá. Então ali pode ser o início da grande tribulação. Depois tem um fato também que é peculiar dessa tétrade. Essa última lua, ela é uma superlua. É uma lua cheia, superlua, que ela tem 10%, ela parece 10% maior, porque ela está mais próxima da Terra. Então essa tétrade, ela tem essa peculiaridade. Além de ela coincidir com uma festa de tabernáculos e ser uma eclipse total, ela também é uma superlua. Então é algo muito especial. Vamos mais para frente. Então a gente não pode confundir a volta de Jesus com o arrebatamento, apesar que elas acontecem muito próximas. E do ponto de vista da igreja, não faz diferença, porque nós vamos subir com Jesus. Pode colocar o arrebatamento. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o trecho mais forte que fala a respeito do arrebatamento, de como isso acontecerá. Mas você percebe que na narrativa ele se mistura com a volta de Jesus, com a segunda vinda. Então a gente entende que um momento antes vai acontecer o arrebatamento. Aquilo que eu tinha falado, pode mudar para a próxima. A gente tem que olhar para a tétrade junto com os judeus, com a história do povo judeu. E os judeus entendem aquilo que eu falei: a eclipse lunar é um sinal para os judeus, a eclipse solar um sinal para os gentios. Vamos mais para frente. Então agora nós vamos analisar aquelas 3 tétrades que eu falei que ocorreram, as 3 últimas que ocorreram, antes dessa que está acontecendo. Essa é a que tem significado maior, é a primeira das 3. Então nós vamos ver primeiro essa, depois a mais próxima de todas, para chegar na que nós estamos. Então lá em 1492 aconteceu algo com o povo judeu. O povo judeu, ele foi expulso da Espanha. Eles tinham 14 dias para deixar. Isso se chama Inquisição Espanhola. Eles tinham 14 dias para deixar o país. E era uma perseguição que eles iam matar todo mundo. Os judeus tiveram que sair, deixar seus filhos com o pessoal local, para os filhos não morrerem. Tiveram que sair às pressas. E o que aconteceu que foi interessante? Eles juntaram o dinheiro que eles tinham e mapas e colocaram na mão desse navegador, que era um judeu italiano chamado Cristóvão Colombo. Eles financiaram aquela viagem de Colombo que cruzou o oceano e chegou na América. Então, depois daquela grande perseguição, veio o triunfo. A América foi descoberta e eles iniciaram a colonização da América. Os Estados Unidos da América iniciou a partir dessa perseguição dos judeus. Você sabia disso? Interessante, não é? O início dos Estados Unidos começou com essa expedição de Cristóvão Colombo, que era um judeu, e levou os judeus fugidos da Espanha para os Estados Unidos da América. Aconteceu ali uma tétrade. A tétrade aconteceu em 1493 e 1494, logo na sequência. Logo depois da perseguição, aconteceram as 4 luas. Isso marcou a descoberta da América. Vamos para a próxima. Isso aqui já é mais próximo, o pessoal vai lembrar.
Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, teve o Holocausto. Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Vocês lembram? Hitler assassinou mais de 6 milhões de judeus. Foi uma grande perseguição ao povo judeu. Foi isso por volta de 1942 até 1945. Depois da grande perseguição, a Organização das Nações Unidas, a ONU, decretou em 1947 a 48, na verdade, em 14 de maio de 48 é que foi assinado o documento, mas a partir de 29 de 11 de 1947 já existia a criação do Estado de Israel. É aquilo que nós falamos. O Estado de Israel passa a existir novamente, né? Até aquele momento da história agora, né? Em 1948, 47, o povo judeu estava espalhado, não tinha nação. Então foi dado um território para eles ali na Palestina, onde eles estão agora. A ONU, né? A Organização das Nações Unidas, reconhece. E tem um fato interessante também, deu um empate na votação e teria que haver um voto de desempate, que é chamado voto Minerva, e quem deu esse voto foi um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. Ele era o representante do Brasil nas Nações Unidas e ele deu o voto a favor da criação do Estado de Israel. Olha o Brasil fazendo história, né? Novamente, uma grande perseguição, 6 milhões de judeus mortos. Logo depois do triunfo, formação do Estado de Israel. E o povo começa a se reunir novamente na sua terra. E a tétrade aconteceu, 4 eclipses totais da lua, sem nenhuma eclipse parcial no meio. Próximo evento foi próximo, a diferença de 20 anos só. Nós tivemos uma outra tétrade, e todas essas coincidiam também com as festas judaicas. Próximo, pode passar. Retomada da cidade de Jerusalém, aquela guerra que foi conhecida como Guerra dos 6 Dias, em que foi dito no mundo inteiro que seria impossível Israel ganhar aquela guerra. Então, é reconhecidamente uma guerra que foi ganha por Deus. Hoje é isso que se fala. Como resultado da Guerra dos 6 Dias, que também foi uma provação, porque foi uma guerra é a terceira guerra forte entre judeus e árabes. Foi essa Guerra dos 6 Dias. Depois dessa guerra, em consequência da vitória de Israel sobre os árabes nesta guerra, eles voltaram a tomar posse do território da cidade de Jerusalém. Eles ficaram ocupando 100% da cidade de Jerusalém. Eles tinham só uma parte da cidade. E eles retomaram, então, em 1967. E tem muita especulação no meio cristão, contando as datas, porque existe uma profecia que Jesus disse que uma geração não passaria antes que essas coisas acontecessem. Uma geração é de 70 anos, né? A nossa geração agora. Então as pessoas primeiro faziam conta de 47, né? Depois começaram a fazer conta, eles falavam que a geração era de 50 anos por causa do jubileu, então tinha muita confusão. Agora, com esse acontecimento dessa tétrade, a coisa começa a ficar mais clara. Se a gente fizer as contas, 2017, que seriam justamente os 7 anos a partir de 2000. O que vai acontecer em 2017? Aniversário de 70 anos do povo judeu, da terra. E, coincidentemente, 50 anos da retomada de Jerusalém. Jubileu, 50 anos, número da graça. 50 anos, ano de jubileu. Quando acontece o jubileu no povo judeu, é perdão dos pecados, todo mundo perdoa a dívida de todo mundo, é aquela festa, é aquela coisa maravilhosa. Isso tudo vai acontecer agora.
2017. Então, se você juntar essa profecia bíblica, tudo isso que a gente já conhecia, com esse cenário, com esse mural dos céus, a gente começa a ter realmente uma sensação de que as coisas realmente estão acontecendo e que Deus realmente está anunciando que o fim está próximo. E aí a gente não vai estar aqui para ver, pode mudar para a próxima. Está lá o chip, né? A gente fala da aparição do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Jesus perguntando. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Aqui é o versículo que os tribulacionistas usam, né? O que eles entendem? Que nós podemos estar vivendo já o período da grande tribulação, que o anticristo já está no mundo, que ele pode estar prestes a implantar esses 3 anos e meio de paz, ele já pode estar quase que dando início a isso, mas que, como a Bíblia diz, que depois de 3 tempos e meio, que seriam esses 3 anos e meio, ele vai se revelar como o anticristo. Então esse versículo ele começa a apontar, porque já um mistério da justiça opera. É o início da grande tribulação. O anticristo já está enganando as nações. Se você parar para olhar o cenário internacional, você começa a ver no Brasil os sinais, você começa a ver que existe hoje no mundo inteiro uma massificação de uma doutrina na mente das pessoas que prega valores totalmente contrários aos valores da palavra de Deus. Hoje o mundo defende o casamento de homossexuais. Hoje o mundo defende o aborto. Hoje o mundo defende células-tronco. Hoje o mundo está defendendo, daqui a pouco, pedofilia. O mundo, como um todo, em nome da igualdade e da queda dos preconceitos, é o que nós estamos vendo no nosso país, em nome da queda dos preconceitos, existe hoje no mundo uma doutrina de valores que é totalmente contrária aos valores do reino de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Só que o que acontece? Ele não pode se manifestar como tal. Por quê? É o mistério. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é esse um? O Espírito Santo de Deus na igreja. Quando a igreja for tirada da terra e o Espírito Santo for retirado da terra, o anticristo vai pegar o microfone e vai falar: ó, esses que foram tirados, e vai dar a explicação e o discurso dele, e provavelmente aí ele vai iniciar o domínio dele mundial. E provavelmente vai dar início ao segundo tempo da grande tribulação, porque a Bíblia diz que ele vai se assentar, os judeus, ele vai ser, ó. Então será revelado o iníquo. Olha a iniquidade desse homem, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, é o que nós falamos, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Já está falando da volta de Jesus. Esse iníquo que vai se manifestar, quando Jesus voltar, ele vai destruir com o sopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem.
Se você for olhar hoje para a sociedade, eu fico bobo de ver como tem gente, para mim, que está enganada, mas que defende o seu engano. Eu não sei se é só eu que enxergo essas coisas, mas eu vejo tanta gente falando tanta bobagem, com tanta convicção, que eu às vezes fico, como a palavra diz, né, que vai haver espanto na terra. Eu fico espantado de ver. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Os homens estão rejeitando a verdade, estão rejeitando receber o amor da verdade, e por isso eles caem no engano. Eles estão dizendo não para as coisas de Deus, estão cauterizando seus corações, e com isso eles ficam mercê, ou à mercê dos enganos de Satanás. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Pode mudar? Eu acho que o grande sinal profético da palavra de Deus é a história de Israel, e é o que a gente está olhando ali. Aconteceu também o cometa Isson, em novembro, que também caiu numa festa judaica, que também foi um sinal no céu, e aí completa o quadro, né? O que a gente enxerga hoje é os 50 anos de jubileu de Jerusalém, 70 anos de Estado judeu, como um grande sinal profético, junto com toda essa pintura do céu. E aí é o trecho, né? Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Que geração é essa? Muitos dizem que é essa geração do povo judeu que passou a existir enquanto nação. Então a coisa aponta realmente para 2017. Mas novamente, nós não estamos aqui para marcar a data, né, e para falar nada a respeito disso, porque não compete a nós. E eu queria encerrar agora, você abrindo comigo, ali naquela parábola que eu falei das virgens, que está em Mateus 25. Eu já vou estar encerrando, já quero até chamar o pastor para vir aqui. E eu comentei com o pastor Fred, para mim um grande sinal de que nós estamos vivendo o final dos tempos, é que a igreja hoje, ela já está vivendo esse cenário dessa parábola de Jesus. Dentro da igreja, a gente vê muitas pessoas lutando com muitas dificuldades. É um tempo difícil. A gente vê pessoas que têm tido derrota atrás de derrota dentro da igreja. E muitas vezes essas pessoas procuram ajuda. E é assim mesmo que tem que ser. E nós estamos vivendo numa época que a ajuda que a igreja está dando para a própria igreja não é mais, vou orar por você, impor as mãos, vem aqui que Jesus vai te curar agora. Eu vivi muito esse tempo, mas se você prestar atenção, nós não estamos vivendo mais esse tempo. O que a igreja está falando para a igreja? Vai comprar com os que vendem, para que não falte para mim. Nunca o discurso esteve tão próximo a essa parábola das 10 virgens. Meu irmão, o negócio é com você. Você tem que romper.
É você que tem que buscar. Agora, eu vou falar um negócio para você. Se vier o grito, o noivo está chegando, já vai ser tarde. Eu vou repetir. Se vier o grito, dizendo, o noivo está chegando, já vai ser tarde. Abra comigo. Jesus falou: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Virgem, igreja. Lâmpadas, luz. Noivo, Jesus. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite, Espírito Santo, poder. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. A Bíblia diz, e adormeceram. A Bíblia diz que muitos podem dizer, poxa, mas desde 2000 que os apóstolos já estão esperando a vinda de Jesus, ele não vai voltar agora não. Vou continuar dormindo. Não vou fazer nada. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Aí você pode pensar, opa, ainda vai dar tempo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Só que no versículo 10 vem a má notícia. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Que 2 profetas? Tem. Depois, você está falando das 2 testemunhas mártires durante a tribulação, é isso? Tem, mas isso é um outro. Vamos marcar uma outra pregação para falar. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Irmãos, que sirva para você de alerta. Para tudo. Dá um jeito na tua vida, pelo amor de Deus. Não é mais tempo de brincar. Porque se vier o grito e o anúncio, o noivo está vindo, não vai dar mais tempo. E eu acho que é quase isso que nós estamos ouvindo aqui. Daqui a pouco vem a voz. Vamos ficar de pé, pastor? Vem.